Alegria, terceiro ano, alegria. Terceiro, aula 24. Aula 24, terceiro ano, uma das últimas aulas que eu vou estar gravando, essa aula 24. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham aproveitado esse ano, por mais de dificuldades que nós tenhamos. Vocês sabem como foi difícil para mim, ter uma determinada dificuldade com a informática, mas eu acho que deu tudo certo. Muita alegria nessa nossa aula. Então vamos começar. Bom dia, jovens. Terceiro A, terceiro B, bom dia. Vamos começar falando um pouquinho da física de partículas, que é o que está faltando, né? A gente começa na página 51, física de partículas. Aí vem direto uma pergunta aqui pra gente, na física de partículas. Do que é constituída a matéria? Qual a constituição da matéria? Qual é a constituição da matéria? Do que ela é constituída? Vem uma primeira pergunta nesse sentido, né? Quando a gente fala de física de partículas. Essa é uma das questões, turma, terceiro ano, fundamentais da física, né? É uma questão realmente muito fundamental. Do que é constituída a matéria? Certo? Bom, a gente vem, ao longo do tempo, com um retrato histórico desde lá de trás, que vem falando do que ela pode ser feita, mas uma das coisas que foi falado, foi estudado, foi provado e até hoje a gente usa, é a questão das partículas serem indivisíveis. Indivisíveis. Tudo bem? Eu vou seguindo aqui a ordem da apostila na minha fala, tá bom? Bom, essas partículas indivisíveis, eles começaram a chamar, e nós usamos até hoje, a palavra átomos. Átomos. Então aqui a gente está, nós vamos tentar produzir uma resposta para essa pergunta. Então nós chegamos lá na palavra átomo, tá? A denota negação e o tomo significa divisão. Então não divisão, nunca divisíveis, tá bom? Ok, isso foi lá atrás, foi atrás do Demócrito que fez isso, né? Depois, isso foi evoluindo, e aí a gente chega agora aqui no nosso século XX, na nossa relatividade. Bom, olha só, vamos tentar entender o que está escrito aqui. Desde a proposição de Demócrito até o início do século XX, a ideia de indivisibilidade dos átomos foi dominante entre a maioria dos cientistas. A compreensão dos mecanismos de algumas reações químicas e a identificação de partículas subatômicas, como próton e elétron, motivaram os cientistas a discutir e a elaborar novos modelos científicos. Então aqui a gente tem prótons e elétrons. Deixa isso no seu caderno, né? Para a gente montar em um mapa conceitual. Ok, beleza. Agora, nós vamos usar, nesse momento, a nossa função é tentar estudar os modelos atômicos atuais, né? Que eles foram conhecidos como modelo padrão, que explica a existência da correlação entre as inúmeras partículas constituintes do átomo. Porque agora a gente vai perceber que não são só prótons e elétrons, tá bom? Vamos lá. Detecção de partículas subatômicas. Aí vocês possuem aqui uma imagem de um raio cósmico, aí você tem um balão, você tem uma super aeronave, né, chamada de Concorde, você tem um dos locais mais altos da Terra, né, o Monte Blanc, 4.807 metros, enfim. Até a década de 30, as principais partículas atômicas conhecidas eram elétron, próton e nêutron. Vamos acrescentar o nêutron aqui na nossa história, ó. Vamos acrescentar o nêutron aqui no nosso mapa conceitual. Após 1930, no ano seguinte, outras partículas começaram a ser descobertas, né? A grande dificuldade para descobrir essas partículas era como detectá-las. Como detectar essas partículas que constituem esse núcleo atômico se sua dimensão é muito pequena e o seu tempo de vida é muito curto? Seu tempo de vida, tempo de meia-vida você também estudou com a professora Dani lá em Química, com certeza, parceria entre a Química e a Física aí, tá bom? Bom, a detecção dessas partículas, ela começou a ocorrer mediante algumas condições muito restritas. E aí ela começou, mas mesmo assim ela começou a aparecer. Uma das principais fontes era usar o uso de altas energias para essa detecção.
Os principais equipamentos utilizados para essa detecção foram as câmaras de detecção e os aceleradores de partículas. Acelerador de partícula também foi uma coisa muito usada para essa detecção, tá bom? Além desses equipamentos, nós tínhamos também filmes fotográficos, mas não filme fotográfico normal, era filme fotográfico que era constituído por emulsões nucleares, sensíveis a partículas radioativas. Olha que loucura, olha que coisa bem feita. Eu estou gravando aqui da escola, tá? Por isso que eu estou olhando aqui para todos os lados, às vezes aparece alguém e fala ali comigo. Ok. Esses filmes eles podiam ser desenvolvidos em dimensões muito pequenas e eles eram transportados para locais muito altos, como por exemplo o Monte Blanc, tá? Para poder fazer essa detecção desses raios cósmicos, que era mais fácil para achar essas partículas neles. Agora eu estou indo para a página 52. Eu peço que vocês deem uma lida no Conexões, é bem legal, bem importante. Vai falar um pouquinho do Júlio Lattes, né? Currículo Lattes, Júlio Lattes, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora eu quero que a gente veja juntos a questão do acelerador de partícula. Os aceleradores de partículas são equipamentos que aceleram feixes de partículas eletricamente carregadas, como prótons ou elétrons. Então ele vai acelerar a feixe de partículas. Ok? Ele vai deixar isso com uma velocidade muito grande. Prótons e elétrons com velocidade muito grande. Um dos principais objetivos do acelerador é provocar colisões. Então, o objetivo de um acelerador de partícula é provocar colisões. Você pode até sublinhar isso aqui na sua apostila. Eu não vou escrever porque a gente está tentando fazer um mapa aqui da pergunta. Então, eu não vou escrever. Você sublinha aí na sua apostila. É provocar colisões frontal entre esses feixes. Se eu ocasiono uma colisão, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ruptura. Se eu tenho essa ruptura do átomo, eu consigo identificar o que tem nele, o que tem nessa matéria, tá bom? Crianças, turma, existem diversos aceleradores de partículas. E aí aqui a apostila ela dá um exemplo pra gente. Existe o acelerador que tem o tipo de partícula acelerada, trajetória descrita pelas partículas e o tipo de colisão, tá bom? Nesses aceleradores. Essa é a distinção entre eles, tá bom? Depois eu peço que vocês leiam direitinho isso daqui, né? Acho que não tem sentido eu ficar lendo agora para vocês todo esse textinho, mas para vocês entenderem por que tem esses três tipos diferentes. Ok. No Brasil, nós temos alguns aceleradores, né? A gente tem acelerador de partícula linear e circular no Brasil. Lógico, não é tão grande quanto aquele famoso acelerador de partícula que está pegando alguns países lá da Europa, né? Enfim. Quanto aos lineares, eles são encontrados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em alguns hospitais. No Rio de Janeiro ainda temos também o circular, que ele fica lá no IEM, Instituto de Energia Nuclear. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Aqui em São Paulo nós temos o IPEM, no Instituto de Pesquisas Nucleares, nós temos um circular, e nós temos também em Campinas o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Turma, atualmente o maior acelerador de partículas é o LHC. Esse acelerador está lá na Europa, como eu disse, ele está na fronteira entre a Suíça e a França, ele levou 8 anos para ser construído, contou com a participação de 20 países e cerca de 6 bilhões de investimento para ser construído. Bom, esses 20 países, eles colaboraram com investimentos para a construção desse acelerador e eles fazem parte da Organização Europeia de Pesquisas Nucleares, que é chamada de CERN, tá bom? Olha lá, vocês possuem aqui a foto do CERN, onde ele está, tudo bem? Olha a dimensão do LHC, 8,6 quilômetros de diâmetro, 27 quilômetros de comprimento, tubos supercondutores que guiam os feixes de partículas, em torno de 1 metro de diâmetro, foram construídos a uma profundidade de 50 a 170 metros, profundidade, para baixo. No interior desses tubos, os feixes de prótons são acelerados a uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. É quase a velocidade da luz. Será que eu posso usar isso? Os cientistas possuem um pouquinho de receio, tá? Nessa utilização desse LHC. Por quê? O grande receio é esse LHC, usado a velocidade máxima, a energia total, transformar o nosso planeta
em um grande buraco negro. Cuidado, né? Por isso que eles tomam bastante cuidado. Turma, existem 4 centros de análise dessas colisões no LHC. Eles são chamados de ATLA, ALICE, CMS e o LHCb. Esses centros que analisam, o que eles ficam fazendo? Eles ficam monitorando os resultados das colisões e começam a tentar identificar essas partículas subatômicas que vão vir a partir das 3 principais que nós conhecíamos até 1930. As dimensões dessas partículas, elas possuem, quantas dimensões físicas? Elas têm o tamanho de prédios de 4 a 5 andares, entre 10 a 25 metros de altura e massa até dos 12.500 toneladas. Não das partículas, né? Do LHC, desculpa. Turma, estamos agora chegando na página 54. Na página 54 você tem uma foto aí clássica, que foi aqui da conferência de Solvay, em 1927, onde nós temos aí muitas pessoas que ganharam o prêmio Nobel, tá bom? Turma, tem já 11 minutos de aula, eu vou parar por aqui nessa aula, na aula 24, eu peço que vocês fiquem comigo, eu vou terminar a aula 25, vai ser a última gravada, fiquem comigo, que eu vou falar das câmeras de detecção, tá bom? Fica comigo, já assiste a próxima aula. Abraços!